Quero dizer que estou feliz de vê-la aqui nessa manhã, juntos para estudarmos a palavra de Deus, não é? E significa que você não viajou e nesse feriado, é muito bom e bonito vê-lo aqui nessa manhã para estudarmos e adorarmos o Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai querido, nessa manhã te louvamos pelo tempo juntos que passamos aqui te adorando, bendizendo o teu santo nome, nos confraternizando já. Eu quero agradecer pelo privilégio que temos em Jesus de buscarmos a tua presença, entrarmos na tua presença com tanta liberdade, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por ter nos atraído ao Senhor. Eu oro que o nosso tempo de sábado que vem com os pais, com as crianças, seja um tempo maravilhoso, um tempo de enriquecimento para a alma de todos, ó Pai. Oro que o projeto Itaberaí seja uma grande bênção também, seja um tempo oportuno para nós podermos servir pessoas e proclamar o Evangelho e ajudar aquela igreja, a pequena igreja ali naquele local. Também oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe todo esse retiro com proteção, com graça, com crescimento do GMI, todos os que vão, que sejam abençoados, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa manhã, fala aos nossos corações, através do nosso tempo, na Tua palavra, no livro de Efésios. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Estamos entrando no capítulo 3. Nós já estamos há um bom tempo estudando o livro de Efésios pela manhã. E pegamos o trilho novamente, Trilho de Efésios. Semana passada paramos para tomar um café numa estação, onde nós falamos sobre decisões da vida. Mas sempre é a minha preocupação que você possa entender a palavra de Deus. Quando você entende o significado da palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus, a sua vida muda. A minha vida muda e é cada vez mais transformada em imagem de Jesus, maneira que eu sou exposto à verdade da palavra do Senhor. Não obstante, vamos ler o capítulo 3, versículo 1 a 13. Não necessariamente eu vou pregar hoje nos 13 versículos. Eu vou parar no versículo 1, porque há muitas verdades nesse texto que você precisa conhecer. O tema da mensagem hoje pela manhã é as riquezas do sofrimento cristão. As riquezas do sofrimento cristão. Vamos ler o texto e depois eu vou explicar com detalhes essa questão do sofrimento do cristão. Versículo 1 diz: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, a saber que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória
para vocês. Lendo assim, você ouviu muita coisa, muita verdade, muito conteúdo e um testemunho do apóstolo Paulo. Mas para a gente não se perder, eu vou explicar com detalhes o que Paulo quis dizer, especialmente dos versículos 2 a 13. Isso vai ficar para a próxima semana, porque eu vou explicar o que está acontecendo nesse texto. A primeira coisa que você vê no texto, especialmente no versículo 1, é que por esta razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. O que é que Paulo é? Prisioneiro. O que é que Paulo está passando? Por sofrimento. Por que que ele está passando por sofrimento? Você vai descobrir com detalhes no nosso tempo juntos. O povo de Deus sofre. O povo de Deus sofre. Nada mais, vamos dizer assim, deixa tão perplexo na caminhada cristã do que o sofrimento cristão. Por exemplo, no mundo recente, menos de um ano, ou quase um ano, nós temos visto as publicações do grupo do Estado Islâmico, que está numa parte da Síria, numa parte do Iraque, tentando formar um Estado, onde invadiram várias etnias, mataram várias pessoas, de estrutura religiosa diferente, intolerantes, e fizeram atrocidades com irmãos e irmãs. Não vai sair da minha mente o vídeo que eu vi, 2 vídeos, em que os cristãos vão passando, eles vão dando um tiro na nuca e jogando dentro do rio. O outro é um tiro na nuca e jogando num buraco, na verdade no deserto, onde o corpo vai indo e se perde. Se você não viu, eu também não oriento você a ver, ok? É muito triste, são cenas fortíssimas. Cristãos decapitados, cristãos fuzilados, cristãos queimados, cristãos crucificados. Razão? Porque eles creem em Jesus, creem na Bíblia. Porque eles sofrem. Por que Deus permite que o seu povo sofra? É uma pergunta. Porque Deus permite que o seu povo passe por provações e tribulações. Então, em primeiro lugar, a carta de Éfeso é uma carta chamada, uma das cartas da prisão, em que Paulo escreve de Roma, provavelmente prisioneiro pela primeira vez em Roma, e do qual o capítulo 28 de Atos tem os detalhes. Mas a pergunta vai um pouquinho mais além do que por que os cristãos sofrem, lembrando que, por que o apóstolo Paulo sofreu? Nós temos cartas aqui, a carta de Filipenses é outra carta escrita na prisão. Apóstolo Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, ele vai morrer. Ele escreve sua última carta dizendo que ele vai morrer. As últimas palavras do apóstolo Paulo. Mas não obstante apóstolo Paulo, a igreja já passava por perseguições. Por exemplo, o primeiro mártir diretamente da história é Estevão, em Atos 7. E você sabe que ele foi morto, apedrejado, por dizer a verdade sobre Jesus e confrontar aquele grupo. Segundo, no capítulo 12, Tiago, irmão de João, já é morto ao fio da espada. Ele foi morto por Herodes. Cartas como de 1 Pedro, Tiago, 1 Pedro especificamente, foi escrita para irmãos que estavam em alto grau de sofrimento. Apóstolo João estava preso na ilha de Patmos quando escreveu o Apocalipse. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não vivemos isso.
Nós não sabemos a dimensão disso. O máximo que nós passamos pelo sofrimento é quando alguém decide por Jesus e sofre uma represália familiar, ok? Dependendo do nível de sofrimento, ele vai ter que deixar a sua casa. Ou sofre uma suposta perseguição, pequena perseguição, pode perder o emprego por causa de certas posturas. Eu estava em Teresina e um menino entregou a vida para Jesus. Ele trabalhava com casa de pôquer. Ele era o croupier, se eu não estou lembrando, acho que o nome é esse, e tal, se converteu, ele largou aquilo lá, está desempregado. Ou a pessoa se converte a Jesus e ele tem que dar um basta naquele tipo de vida que veio lá do passado, que ele mesmo complicou, e ele começa a colocar a vida em ordem e sofre uma perseguição. O máximo é isso. Talvez um jovem vai tomar uma surra do pai. Agora não pode nem. Antigamente podia. O pai batendo um jovem, hoje é preso, né? Nós temos perseguição, muito pouca, muito pouco, perto desses irmãos e perto da história bíblica. A história bíblica, o Novo Testamento, presta atenção, queridos, é marcado por sangue. Eu estava numa conferência que o Dr. John MacArthur estava dizendo assim, ele diz: eu tenho coleções de Bíblias na minha biblioteca. A Bíblia que mais me chama a atenção na minha biblioteca é uma Bíblia que eu consegui, aonde as páginas da Bíblia estão todas enrugadas por causa do sangue. O que é isso? É porque em 1780 a pessoa morreu porque estava lendo, estudando a Bíblia. Colocaram a Bíblia debaixo, a Bíblia que ela usava, debaixo dos seus pés, enquanto a matavam. O sangue foi escorrendo e caindo na Bíblia. Queridos, nós não sabemos nada disso. Nada disso. Nós não sofremos perseguição. Agora, nós temos sofrimentos. Esses dias eu estava contando aqui, nós temos vários sofrimentos de pessoas cristãos com problema de saúde. E não é um simples problema de saúde. Tem gente sofrendo sem saber se vai continuar vivo daqui a uns anos. Pastor Rafael Bispo, ontem eu mandei uma mensagem para os irmãos, uma pessoa querida, nosso amigo, meu amigo. Ele perdeu a sua esposa há menos de 2 anos. Ele veio frequentar um tempo aqui nossa igreja para dar uma refrigerada na cabeça, ele e os filhos. Fizemos uma boa amizade até com o filho mais velho. O filho mais velho veio conversar comigo e falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu tio Elias, que tem o mesmo problema da minha mãe. Em menos de 6 meses ele morreu, deixou 3 filhos, fibrose idiopática. Ok, talvez fiquemos desempregados. Nós não dimensionamos, nós não dizemos que o seu e o meu sofrimento é menor ou maior do que irmãos em Cristo que estão sendo martirizados. A questão é o sofrimento, e como é que temos que lidar com o sofrimento. Nós precisamos aprender biblicamente a lidar com o sofrimento. E o apóstolo Paulo se preocupa com isso, né? Antes dele responder a questão, antes de como é que se lida com o sofrimento, antes de eu responder, a gente precisa entender um pouco o texto. Primeiro eu quero olhar com você o contexto da passagem. Versículo 1 diz: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Aí o apóstolo Paulo, por essa razão, é tudo aquilo, você vai ver na próxima mensagem, tudo que o apóstolo Paulo explicou no capítulo 2. No capítulo 2 ele explicou como é que nós fomos salvos, no versículos 1 até versículo 6, que Deus graciosamente nos libertou do mundo, da nossa carne e de Satanás, por causa do seu amor e graça. Não é uma graça construída pelas obras, mas é graça. Salvação é pela graça, e graça que produz a fé, e que nos faz, e que nos chama agora a demonstrar essa fé pelas obras, versículo 10. Dos versículos 11 em diante, ele vai explicar como é que agora
nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, fomos formados um só corpo, judeu que creu e gentio que creu. E ele vai até o final do capítulo, explicando esses detalhes. Então o apóstolo Paulo ia entrar nesse assunto novamente, focar nesse assunto, quando ele para no versículo 1. Ele para, ele faz uma pausa, que ele vai continuar, ele para no versículo 1 e vai continuar no versículo 14, porque veja o versículo 14, 1,14, que nós não lemos, ele diz: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Então os versículos 2 a 13, que nós não vamos estudar, é um desvio do pensamento de Paulo. É como se Paulo tivesse parado e dissesse assim: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, do ponto de vista dos judeus. Mas eu quero falar uma coisinha aqui, antes de eu continuar. Ele faz um desvio de pensamento, ok? Porque nesse versículo 2 a 13, como vamos ler, ele vai falar do seu ministério, da vocação do seu chamado, do propósito e objetivo que Deus deu a ele e o seu ofício. Então ele para, e veja aí, a pergunta é: por que ele para o pensamento? 3 razões. Primeiro, porque ele tem uma preocupação pastoral. Ele diz: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, olha aí, por amor de vocês. Por amor de vocês. Queridos, nenhum escritor bíblico sentou para escrever uma doutrina ou um grande tratado teológico. Não. Ele escreveu com uma preocupação pastoral, e nessa preocupação pastoral ele incluiu as verdades que precisam ser entendidas para que a fé da pessoa vá adiante. Ok? O que faz a minha fé e a sua fé ir adiante é o entendimento e a compreensão do que inclui a fé. Então você já viu vários conceitos doutrinários, bíblicos, profundos, estudando o livro de Efésios. Ali, vou repetir para vocês: eu e minha Bíblia. Se você hoje, ou essa semana, antes de chegar aqui, você gastou tempo com a palavra de Deus, diariamente, organizadamente, você está entendendo a fé. Em várias vezes nos salmos que lemos essa semana, levamos salmos 100, 101, 102, 103, 104 e 105, você viu a palavra alegria. Alegria no Senhor, alegria no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Onde Paulo tira isso em Filipenses? É porque ele vai ao Antigo Testamento e diz que a nossa alegria tem que ser em Deus. Então quando você está com a palavra de Deus, você está fortalecendo a sua fé. Quando você chega aqui para estudar a Bíblia, uma preocupação minha é que a palavra de Deus fundamente sua fé. A minha maior preocupação espiritual, e a demonstrada minha maior preocupação espiritual, é que você entenda, compreenda o que a palavra de Deus diz, porque ela é poderosa para transformar a sua vida, minha vida, e nos firmar na fé. Apóstolo Paulo, ele para no versículo 1 e depois ele continua, porque ele está preocupado que esses irmãos não venham desviar da fé por causa dos problemas que o apóstolo Paulo está passando. A carta foi escrita com a visão de ajudar os crentes de Efésios na fé, para firmá-los, animá-los, para fazê-los entender as riquezas da salvação em Cristo. Eu comecei essa série no livro de Efésios depois que o pastor Ricardo Barbosa esteve aqui na nossa igreja. Ele estava ensinando aqui numa conferência, e veio na minha cabeça enquanto ele ensinava, Dr. John Stott, Russell Shedd, Dr. Lloyd Jones, alguns dos homens que pregam, ensinam a palavra de Deus. E eu disse: eu nunca fiz aqui uma exposição do livro de Efésios, porque nós precisamos entender o livro de Efésios, porque
nós queremos coisas práticas para a nossa vida. Claro, capítulo 4, 5, 6 vai falar sobre coisas práticas. Mas essas coisas práticas, elas só se sustentam porque nós entendemos capítulo 1, 2 e 3, que é a estrutura, o conceito, as verdades, o entendimento, os princípios, os pensamentos da nossa fé. Então eu tenho preocupação. Se você não reúne aqui para estudar a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, se você não busca a palavra de Deus, olha, você vai ter muitos problemas. Sua fé vai segundo o vento. Okay, alguém aqui não tem problema? Tem alguém aqui que não tem problema, ou já não passou por problema? Todos vamos passar por problemas. Nós precisamos saber o que a Bíblia ensina sobre isso. Nossa fé não pode ser desmoronada, porque um acidente chegou, a doença chegou, ou uma notícia que você não esperava chegou. Não pode. Ok? Não pode. Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação pastoral, por amor de vós. Ele diz, uma outra razão é porque a igreja dos Efésios ficaram inquietos quando souberam que o apóstolo Paulo estava preso. Ele diz, versículo 13, portanto, ele conta o ministério dele e tudo, vamos ver isso na próxima semana, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu não quero que vocês fiquem desanimados, porque eu estou preso em Roma, ok? Não quero. Porque, irmãos, a liderança espiritual é muito importante. Acho que o pastor Deus disse para mim hoje, não, pastor, eu tenho orado pelo irmão. Tem que orar por nós que estamos liderando essa igreja, queridos. Tem que orar, você tem que orar por mim, pastor Luiz, por todos aqueles que estão liderando. As pessoas estão liderando seu pequeno grupo, pessoas que estão liderando os ministérios. Tem que orar. Porque o diabo, ainda que pense em você, ele pensa em mim. Ele quer dar um tiro bem dado, arrebentar. E sabe que se alguma coisa acontecer, pode desestruturar muita gente na fé. Apóstolo Paulo está preso e diz assim, eu não quero que vocês se desanimem. Desanime em quê? Na fé. Na fé. Quando os problemas chegam sobre nossas vidas, ou na vida dos nossos queridos, a gente tem a tendência de desanimar. Desanimamos do nosso casamento porque temos problemas. Alguém aqui não desanima? Eu gosto muito daquela historinha de que, é uma historinha, que Satanás fez uma grande reunião com os seus demônios e colocou lá a principal arma. E o dia que foi apresentar essa arma, que estava dentro de um vidro, tudo ficou escuro, ele lançou luz naquela arma. E todos os demônios tinham que passar e olhar aquela arma. Pequena arma. Todos olharam. Aí Satanás perguntou, agora vamos dizer junto, qual é a arma que nós temos contra os cristãos? Todos juntos. Aí eles disseram, desânimo. Gente, é uma arma letal. Paulo sabe que ele está preso, aquela igreja de Éfeso está ali, aqueles irmãos são reconhecidamente irmãos treinados pela fé em Cristo, eles passaram por provação, o próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, e ele sabe que eles podem desanimar, porque ele como líder, não está lá na frente, não está encorajando, as coisas não estão indo bem para ele, ele diz, eu não quero que vocês fiquem desanimados, ok? Alguém já ficou desanimado aqui? Eu não sei você, mas um dia eu cheguei aqui na igreja, numa conferência, e disse assim, irmão, você precisa orar por mim, porque tem vezes que segunda-feira eu penso assim, eu vou embora. Tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades. Ok, todo mundo fica desanimado. Mas eu tenho eu tenho assim, não vou deixar para a próxima segunda-feira. E na próxima segunda-feira já está virando anos. Não é? Não é que toda segunda-feira eu acordo e digo, não,
Alguns desânimos podem vir de problemas de saúde mesmo, orgânico. Outros desânimos podem vir porque você não está fazendo exercício físico como tem que fazer, sabia? Dar umas caminhadas aí ajuda. Não precisa correr que nem eu não, mas ajuda. Mas a gente sabe quando as coisas do lado espiritual. O apóstolo Paulo diz, não se desanimem por causa das minhas tribulações. Por quê? Porque tribulação desanima a pessoa na fé. Aí o apóstolo Paulo diz assim, a minha tribulação, eu quero explicar para vocês, vai ser glória. O que eu estou passando é uma glória para vocês, é uma coisa boa, brilha. Ok? Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação, de explicar, de ajudar eles a não ficarem quietos. E terceiro, pelo fato de que sua prisão poderia tornar uma pedra de tropeço na igreja de Éfeso. Eles poderiam perguntar, bem, se Paulo, que é um homem que prega a palavra de Deus, que compartilha as bênçãos de Deus, que nos ensinou que nós somos abençoados em Cristo, ele, que nos ensinou tudo isso, por que ele está passando esses problemas? Ok? Então a pergunta é, como é que o sofrimento combina com o cristianismo? Por que Deus permite que o apóstolo Paulo sofra? Um homem tão fiel a Deus. Já fez essa pergunta? Gente de frente, por que passa por tudo isso? Então Paulo sabia que essas perguntas estavam lá e criando problema à fé. Ai, queridos, é assim mesmo, né? Você talvez hoje pela manhã tenha uma série de perguntas. E sabe que boa parte da palavra de Deus são respostas às perguntas feitas. Por exemplo, em 1 Coríntios, todos os capítulos, é respondendo perguntas. E eu quero dizer para você, a Bíblia tem a resposta para todas as perguntas. Estava no pequeno grupo, nosso pequeno grupo, não sei se fugiu, aí o Lênin eu lembro do Darcy. O Délio falando, né, na nossa lá, perguntando sobre os anjos, né, e eu respondi, aí o Délio disse assim, pastor, a Bíblia tem todas as respostas, e tem, a palavra de Deus tem todas as respostas, essa é a razão, porque nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus, e as perguntas da nossa vida têm resposta, queridos. Eu me lembro de uma senhora conversando comigo, ela disse assim, pastor, eu estava para fazer umas decisões, e enquanto eu lia a palavra de Deus, Deus ia falando comigo por aqueles textos. Coisa maravilhosa. Maravilhosa. A palavra de Deus tem as respostas. Então, se você não tem as respostas às suas perguntas, você precisa ir atrás delas, porque elas estão todas aqui. Todas aqui. Aqui eu não estou dizendo que eu estou dando incentivo para você ler a Bíblia. Não. Eu estou focadamente ajudando você a fazer da palavra de Deus um hábito para a sua vida. Próximo Bom Dia vai ser sobre a Bíblia e você. Escrevi ontem. A Bíblia e você. A palavra de Deus, a suficiência dela para as nossas vidas. E quanto ao sofrimento, vamos ver o que Paulo tem para nos ensinar, ok? Então o apóstolo Paulo vai ajudar a consolar os seus ouvintes a entender a realidade do sofrimento e da dor. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo e a Bíblia diz sobre o sofrimento. Se não terminarmos hoje, terminamos domingo que vem. Duas perguntas. A primeira pergunta é, por que Paulo está sofrendo? Essa é a primeira pergunta. Tudo na Bíblia. Vamos descobrir por que Paulo sofre? Então ele diz, 2 Timóteo 3, 2, 3, versículo 8 a 10. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Se você é um soldado de Cristo Jesus, se você trabalha no reino de Deus, presta atenção, você vai ter sofrimento. Qualquer trabalho, qualquer atividade, só não vai sofrer no reino de Deus
quem não faz nada. Ok? Mas Timóteo é aquele que Paulo está passando bastão. Então, preste atenção, nós vamos ter sofrimento. E ele diz assim, enquadra como soldado. Nós somos um batalhão nessa guerra espiritual. Nós não estamos em piquenique, nós estamos em guerra. Versículo 8, ele diz assim: lembre-se de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explica para Timóteo para ele lembrar de Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente esquece. Esquecemos que o nosso ministério, nossa vida é focada e centrada em Jesus. Tudo é Jesus. Quem é Ele? É aquele que ressuscitou dos mortos. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Lembra dele? Ele é descendente de Davi. O que diz isso? Que ele é o Messias de Israel. Conforme o meu evangelho. Que evangelho? O evangelho que ele pregou. Qual é o evangelho que Paulo pregou? Que todo homem é pecador. Não é isso? Que o salário do pecado é a morte. Que ninguém pode salvar a si mesmo. E os pecados estão conduzindo a pessoa à condenação eterna. E só existe um jeito, providenciado por Deus para a salvação, é que Cristo Jesus foi dado para morrer pelos pecados na cruz, e através de Cristo todos os pecados são perdoados, a pessoa é perdoada e purificada, quando na história se arrepende e segue a Jesus, como Senhor e Salvador. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou, e que como a nossa mensagem apostólica pregamos a mesma coisa. Não é? Lembre-se disso. Versículo 9, ele diz: pelo qual o Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por que Paulo está sofrendo? Porque Paulo está na prisão? Porque ele prega Jesus Cristo. Ele prega o Evangelho de Jesus Cristo. Ok. Jesus, queridos, é a nossa razão de viver e de morrer. Mas vamos colocar uma coisa no meio. Jesus é a nossa razão de viver, de sofrer e de morrer. É Jesus. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Essa é a razão porque ele está sofrendo. Versículo 9 diz: contudo a palavra de Deus não está presa. Porque você vai ver aqui que ele estava lá em Filipos, enquanto ele estava em Filipos, preso, lá em Roma, escrevendo aos Filipenses, ele estava preso, enquanto os guardas iam ficando do lado dele, ele ia pregando Jesus para os caras. A palavra não está presa. Quando ele foi preso em Atos 16, o que ele fez? Ele cantava. Ele foi preso por quê? Porque pelo nome do Senhor Jesus, ele expulsou o demônio de uma menina adivinhadora. Aí o cara que tinha posse dessa menina, perdeu o lucro por causa de dinheiro. Ele foi posto na prisão. Mas foi dinheiro o problema? Foi problema para o dono da escrava. Mas para o apóstolo Paulo, foi por causa de Jesus. Porque quando ele pregou Jesus, aquela menina foi liberta, trouxe vida a menina, enquanto trouxe prejuízo para o cara. Aí trouxe prejuízo, não, tem que prender esse cara, que esse cara é um perigo. Lembra quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso pregando? Os caras de Éfeso ficaram doidos. Por quê? Porque ele diz: nós temos que prender esse cara. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que não tem ídolo. Não existe ídolo, só Jesus. Prenderam ele. Ele disse: se nós não fizermos alguma coisa, a nossa profissão vai cair em descrédito. Dinheiro? Aí a pessoa quer crer em Jesus e quer assim, uma bênção. É a paciência. Irmãos, Jesus é aquela parábola do sujeito, presta atenção, que estava num campo. Aí, naquele campo que pertencia a uma pessoa, ele achou um tesouro. O que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo e se apossou do tesouro. Quem tem Jesus tem vida agora e vida eterna. Quem não tem Jesus tem morte agora e morte eterna. Quem tem Jesus tem verdade agora, entende tudo. Quem não tem Jesus vive na mentira, Jesus disse. E quem tem Jesus tem caminho, sabe para onde vai. Eu sou o bom pastor, guia as ovelhas. Eu sou ovelha do pasto, ouço a voz de Jesus.
Quem não tem Jesus está perdido. Quem diz isso? Jesus. Versículo 10, ele diz assim: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Por que o apóstolo Paulo sofria? Porque ele tinha convicção que quando ele pregasse o evangelho, Deus ia salvar pessoas. Quem são esses que seriam salvos? Ele diz: os eleitos de Deus. O mesmo que nós estudamos em Efésios capítulo 1. Ele diz: eu faço tudo. Eu não prego porque eu vou achar que o cara vai se converter por si só. Não, eu sei que quando ele ouvir o evangelho, que é uma loucura, 1 Coríntios 1, através da loucura do evangelho, o Senhor vai salvar os eleitos dele. Dr. Martin Lloyd Jones diz: o que realmente colocou Paulo na prisão foi que ele ia por toda parte pregando o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho era tanto para os judeus como para os gentios. Tem alguém aqui nessa manhã que está sendo perseguido porque está pregando o evangelho de Jesus Cristo? Talvez tenha. Foi para a prisão? Acho que não. Eu conheci um senhor espanhol que veio para o Brasil, que na época de Franco não podia na Espanha a pessoa andar pelas ruas, e ele tinha vindo de um culto, e naquela noite, indo para casa, tomando cuidado, os policiais pararam ele, disseram de onde que ele vinha com essa Bíblia. Ele disse: eu venho de uma reunião numa casa, nós estávamos estudando a Bíblia. O guarda pegou a Bíblia, bateu no ouvido dele, ele ficou surdo. Talvez esse é o máximo que alguns de nós podemos estar enfrentando. Queridos, mas há muita gente nesse mundo que está sofrendo. Você abre, por exemplo, o site de Portas Abertas, você fica impressionado. Quantos cristãos que se converteram, largando o Islã, se converteram, foram mortos, estão sendo mortos, perseguidos. Ok? Por que Paulo sofria? Por pregar o evangelho de Jesus Cristo. E não se iluda. É claro que quando você crer em Jesus, você arruma um problema com a sua família, ou não? Alguns de nós aqui arrumamos, com seus amigos. Esse é o máximo que podemos, por causa do sofrimento, mas é o máximo, é o mínimo máximo na nossa sociedade. Mas o evangelho de Jesus é precioso. Jesus é precioso. E é impressionante que quando Paulo se converteu, Jesus já disse para ele o que estava envolvido no ministério dele. Atos 9, 15 a 16 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias, que Ananias estava meio receoso de ir lá, né? Falar com Paulo. Jesus disse: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante todo o povo de Israel. Quando Jesus salvou Ananias, já salvou Paulo, salvou-o com o chamado. Ele vai ser um instrumento para levar o meu nome perante gentios e reis, perante o povo de Israel. Versículo 16 diz: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo não tinha medo de sofrer, nem de morrer. Sabia disso? Ele já sabia que o chamado dele incluía sofrimento. Essa é a razão porque ele está sofrendo. Por que o apóstolo Paulo está sofrendo? Por causa do evangelho de Jesus. Ele foi chamado para isso. Paulo mal começaram o seu ministério. Veja o que aconteceu em Atos 29, 20 e 25. Quando ele abriu os olhos, ele foi batizado. O que ele fez? Ele foi pregar Jesus Cristo. Quando ele está pregando Jesus Cristo, versículo 20, veja só. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Que é aquele negócio assim, né? Eu me converti, agora tem que fazer 12 cursos para que você possa... Que é isso? Você se converteu a Jesus, vai falar de Jesus, sua família, seus amigos. O apóstolo Paulo entrou lá na sinagoga, que era o ambiente dele. Versículo 21 diz que todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome que ele está pregando?
E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? O cara está fazendo uma confusão na cabeça do povo. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 20 diz que Jesus é Deus. E versículo 22 diz que ele é o Messias de Israel. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo fazer o quê? Matá-lo. Por quê? Porque era um perigo. Ué, ele era o quê? Ele era do EJ, do Estado judaico. Matando todo mundo. Um radical. De repente ele vem para o lado de cá e prega Jesus. Os caras de cá querem matar ele. Óbvio, porque ele está jogando contra o patrimônio. Não é? Ele está dizendo que Jesus é o Cristo. Versículo 24. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. O apóstolo Paulo não tinha nem conseguido iniciar seu ministério. Os caras estavam querendo matar ele. Mas os seus discípulos levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Ele escapou. Leia o livro de Atos. O apóstolo Paulo foi apedrejado e tido como morto. Quando todo mundo foi embora, o apóstolo Paulo levantou. A gente não sabe se é naquele apedrejamento que ele teve a visão do céu, ou se ele ressuscitou lá, não, nem sabe. Mas o apóstolo Paulo sofreu. Eu fico pensando em apóstolo Paulo chegando em Londres, olhando a Catedral de São Paulo, lá em Londres. Olhando para tudo aquilo ali e dizendo aqui, isso aqui é no meu nome. Alguém diz, mas precisa disso aqui para falar de Jesus? Não sei. Não, mas na minha época eu pregava todo esse dinheiro, essa beleza aqui, meu nome está nisso aí? Eu não estou acreditando. Não, tudo bem. Vamos passear um pouquinho mais. Vamos lá no Brasil. Aí ele chega no Brasil, no aeroporto de Guarulhos. Ele diz assim, quero apresentar para você a cidade de São Paulo, a segunda maior em população do planeta. Como é que é? Essa cidade com 12, 20 vezes maior do que o Império Romano, Roma, tem o meu nome. Mas não tem a chamada cidade de Jesus, não? Não é um negócio impressionante? Tudo isso, essa beleza, esse glamour, tem nada a ver com o apóstolo Paulo da Bíblia aqui, ó. Tem nada a ver. O cara sofre, e muito. Na sua primeira viagem missionária, por que ele está sofrendo? A minha pergunta, ele está sofrendo por causa de Jesus, do Evangelho de Jesus. Em Atos 13, 45, 59, na primeira viagem missionária deles, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, os judeus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para o gentio. Essa era a visão estratégica do apóstolo Paulo. Chegar numa cidade onde que tinha os judeus, ele pregava ali. Se eles não queriam, ele pregava aos que não eram judeus, os gentios. Versículo 47, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Os judeus não ouviram, mas os gentios ficaram felizes. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. É um texto interessante. Quem é que creu? Aqueles que Deus trabalhou na eternidade passada. Uau! Versículo 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Versículo 51, estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Quer dizer, eles não queriam ouvir, eles sacudiram, como Jesus disse, e bora.
Ele recebeu ameaça de morte. Ele foi expulso da cidade. Ele foi apedrejado. Ele foi preso. Por causa de quê? Por causa do Evangelho de Jesus, queridos. Agora a gente chega, senta e diz assim: eu estou sofrendo muito. Eu queria uma bênção para mim. Alguns de nós, queridos, estamos sofrendo por causa do Evangelho de Jesus. Não é na dimensão do apóstolo Paulo, mas é porque abraçamos a fé. E quando abraçamos a fé, queremos fazer o que Deus quer. E tudo muda. Tudo muda. Então Paulo está sofrendo, a pergunta, por causa do Evangelho. A segunda pergunta que é preciso fazer, bora lá. Como é que Paulo reagiu ao sofrimento? Como é que ele reage ao sofrimento? Eu vou dar pelo menos 5 razões aqui bíblicas, no Novo Testamento, como ele reage ao sofrimento. Primeiro, apóstolo Paulo não enganou a si nem os outros enquanto sofria. Ele não enganou. Por exemplo, apóstolo Paulo não diz assim: eu fiz planos, mas não deu certo. É uma infelicidade, né? Nem tudo dá certo mesmo. Ele não disse assim: puxa vida, eu queria tanto estar com você, mas não deu certo, né? Apóstolo Paulo não é pessimista. Ele não é pessimista. Não um pessimismo que a gente quer fazer as coisas, mas sabe, tudo muda. Segundo, apóstolo Paulo também não é positivista. Ele não diz assim: não fique preocupado, no final tudo vai dar certo, tudo vai dar bem. A gente tem essa tendência de sofrer e dizer assim: não, no final vai dar tudo certo, ó, tudo certo, deu tudo certo na vida de Jó, vai dar certo na minha, tudo bem. É mais um positivismo cristão do que a atitude que devemos ter quando estamos no sofrimento. Terceiro, Paulo não se achava uma vítima. Em tempo nenhum Paulo reclamou dos sofrimentos. Ele nunca disse assim: eu viajei tanto em nome de Jesus, eu escrevi tanto, eu preguei tanto, eu orei tanto, eu já estou velho, eu fiz o serviço de Deus e agora eu estou aqui nessa prisão. Você já viu o apóstolo Paulo fazer isso? Não. É um absurdo, é uma ignorância a nível top você reclamar. E eu reclamar. Quando nós reclamamos, nós não estamos entendendo o Evangelho. Porque nós temos recebido de Deus todas as bênçãos espirituais. Presta atenção, a nossa vida não é nesse mundo. Amém. Não é aqui, queridos. Nós aqui somos instrumentos com dinheiro, com capacidade, com objetivos. Sim, o que eu vou falar para os pais sábado à tarde? O que eu vou falar? Eu vou falar o Evangelho. Por que vamos sair daqui no dia de feriado, que podíamos ir lá em Itaberaí, lá em Piauí, lá em Goianira? O que vai fazer, pastor? Vocês estão achando que nós estamos vendo programa? Não. Nós estamos indo pregar o Evangelho de Jesus, porque eu quero ver crianças daqui 10 anos, que tinham 10, agora estão 20, e dizendo assim: se o Evangelho não chega na minha vida, eu seria um marginal. Ok? Esses dias atrás, o meu pastor, o americano, que teve a oportunidade de me dar um abraço quando cheguei na igreja, ele terminou seu ministério no Brasil. Eu escrevi uma carta em português e inglês, mandei para ele, para a esposa e para os filhos, para dizer: se aquele dia que eu entrei naquela igreja, eu não tivesse tido amor e encontrado Jesus, o que seria de mim hoje, queridos? O que seria de mim hoje? Um cara com ódio no coração, que já vivia uma vida toda estrupiada, o que seria da minha vida? O que transformou minha vida? O Evangelho de Jesus. São duas coisas que o diabo está tentando tirar das igrejas. Primeiro, Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Está querendo tirar. Vai fazer de tudo para nos tirar. Porque ele sabe que há poder. A
A única transformação que existe está em Cristo. E ninguém é vítima de nada. O apóstolo Paulo diz, eu não sou vítima de nada. Outra coisa também, que ele não engana a si mesmo nem os outros, é que ele não se resignou, dizendo assim, você sabe, a vida tem seus dissabores, temos coisas boas e temos coisas más, temos rosas, mas temos espinhos, temos prazer, mas temos dores, é assim mesmo. Não, isso é estoicismo. Estoicismo é um princípio filosófico da Grécia Antiga, que diz assim, o importante é o conhecimento, não se preocupe com suas emoções. O importante é crescer no entendimento das coisas, da lógica. O apóstolo Paulo dói. Ele diz que Demas abandonou, 2 Timóteo capítulo 2. Ele está sofrendo. Tem alegrias. Então, ele não engana a si mesmo. Segunda coisa que faz Paulo reagir corretamente ao sofrimento é que ele entendeu os sofrimentos de Cristo. Em Atos 17:3 diz assim, explicando, o apóstolo Paulo está explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Você acha que você creu no Senhor Jesus que sofreu e você também não vai sofrer? Que é isso? Isso é uma mensagem torta, deturpada do mundo de hoje. Muitos estão ouvindo um Jesus que simplesmente vem para resolver problemas. O Senhor Jesus vem para resolver o principal problema. O principal problema é o pecado. Ok? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando nossa vida está entregue, rendida, redimida na pessoa de Jesus, centrada em Jesus Cristo, que venha o inferno contra nós. Se você não leu ou não viu o filme Lutero, está no YouTube de graça, chamado Filmes Completos. Lutero, vai lá para você ter uma ideia de um homem que se levanta e diz assim, por causa de Jesus, vou enfrentar todo mundo. Ok? É por causa de Cristo. Agora, você não quer sofrer? Não. Então, viva a mentira. Viva a tolerância, viva o amor em termos de contraste com a verdade. Queridos, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, diz o apóstolo Paulo. Se posicione. Posicione para você ver. Atos 26:23 diz que o Cristo haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Cristo sofreu. Em 2 Coríntios 5 diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Porque foi o sofrimento de Cristo na cruz que trouxe vida a nós. E essa vida a nós promove o que no nosso sofrimento? Consolação. Ok? Ele estava animado com isso. Pedro também entendeu o sofrimento de Cristo. 1 Pedro 2:19-24 diz, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém, suporte aflições como sofrendo injustamente. Por causa de quê? Sua consciência para com Deus. Versículo 20, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal. Se você fez o mal, fica tranquilo. Pode estar colhendo pelo mal. Mas se você sofre por Cristo, por Deus, versículo continua, mas se você suporta o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Versículo 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo, que sofreu no lugar de vocês, foram chamados para quê? Para o sofrimento, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos de Jesus do sofrimento. Pedro diz, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Que madeiro? A cruz. A fim de que morrêssemos para o pecado. Quando? Quando crescemos nele, nós não vivíamos mais debaixo do pecado, mas vivêssemos para a justiça, para a vida nova que temos em Cristo.
Por suas feridas, pelos seus sofrimentos, fomos o quê? Curados. Cristo sofreu, vamos sofrer também. Pergunta é, pelo que estamos sofrendo? Antes de terminar, eu queria com você abrir, o texto não está no slide, mas eu sempre acho muito importante a gente passar por Lucas 6. Abram lá comigo, Lucas 6. Jesus ensina no Sermão do Monte que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Mas ele fala do sofrimento. Vê se não há sofrimento por causa de Cristo nesses versículos 6, 27. Veja, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Número 1, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Tem alguém que te odeia, isso faz bem ou mal? Mal, faz mal. Mas o que a Bíblia diz? Que Jesus diz, ame-o. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Bendizei aos que vos maldizem. Ache uma coisa boa para falar das pessoas que falam mal de você. Não fale mal delas, não pague na mesma moeda. O que mais? Orai pelos que vos caluniam. Alguém que calunia você? Então ore por ela. Versículo 29, Lucas 6. Ao que bate numa face, oferece também a outra. Não crie resistência. E ao que tirar a tua capa, deixa levar a túnica. Não crie resistência. Dá todo o que te pede. Não é? Está falando de mendigo aqui. Alguém que está tentando fazer uso de você. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Fica esquentando cabeça com isso. São os inimigos, ele está falando de inimigos. Ele está falando das pessoas que odeiam. Eles odeiam como? Ele diz aqui que eles odeiam falando mal, caluniando, batendo, pegando as coisas que são suas. Ele diz, faça como eu. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei os vossos também a eles. Só existe um meio do evangelho entrar nessa cultura pós-moderna. Ok? Nessa cultura secular. Como é que é? Pela vida, pelas palavras, pelas ações, pelo comportamento diferente. Esse comportamento vai entrando, permeando, salinizando a nossa sociedade. Querido, não adianta você vir, sentar, ouvir e não mudar. Alguém está esperando que nós vamos viver o evangelho de forma clara na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, como empregado, como patrão. Alguém está olhando para a gente e diz assim, uau, esse cara, essa menina é diferente, hein? Oh, ele não fala isso, não. E a hora que fala com prudente. O Espírito de Deus usa essas coisas. Olha como ele reage à dor, ao sofrimento, à dificuldade. Olha como ele sorri. Deixa eu terminar aqui com a ilustração. Há 2 semanas atrás eu estava em Teresina. Fui a Floriano fazer uma conferência. Depois voltei para Teresina. Meu filho mora em Teresina, ele e minha nora. Chegando lá, ele disse assim, pai, o senhor precisa conhecer o irmão Afrânio. Eu digo, vamos lá. Ele disse que vai fazer uma janta para o senhor. Vamos lá, bora lá. Passei com o irmão Afrânio. O irmão Afrânio tem câncer. Você tem uma ideia, ele estava num calor de 45 graus, usando uma blusa, uma camisa de algodão até aqui. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Aí nós conversamos e tal. Aí ele mostrou para mim o braço, que estava com uma camada dessa grossura, inflamada, devido à quimioterapia. Eu só vi aquele irmão sorrindo, contando as bênçãas, compartilhando o que Deus está fazendo através dele na quimioterapia no hospital. Ele diz, pastor, vou lá para a quimioterapia,
O senhor não acredita, pastor? Eu chego a dormir, o pessoal me acorda e diz, ô, senhor Fernando, já acabou? Já acabou? Aí ele levanta, ele rindo, diz, mas acabou tão rápido, não? Acabou. Ele diz, pastor, nesse tempo todo, essa foi uma ou duas reações que eu tive, o cabelo não caiu ainda e tal, brincando. E ele dizendo assim, como Deus tem sido bom sustentando a minha vida. Eu precisava de um carro, aí um genro meu, esse é genro bom, hein? Ó. Ele diz, ô sogrão, troquei o carro, agora não sei o que eu vou fazer com esse, eu fico com esse carro aí para o senhor aí, ó. Ele diz, pastor, agora tem um carro bom aqui, ar-condicionado, um negocinho bom aqui para viajar, lá para ir para o hospital, tá tudo bom, pastor. Queridos, todo dia uma pessoa vai na casa dele, todo dia eles fazem uma comida para comer lá, povo do Nordeste, né? Aí eu fui a segunda vez, aí nós tivemos um tempo mais privado assim, eu digo, vou orar pelo irmão, estou orando pelo irmão, sorrindo, a esposa do lado sorrindo, me contou como é que ela faz uma água lá, com sais, com bicarbonato, com água pura, da pura, todo mundo rindo. E ele fez um pedaço de porco lá, irmãos, que eu orei ao Senhor e comi metade da tigela. Eu disse, vamos embora. Proteína pura. Eu nunca vou esquecer o irmão Fernando. Pode ser que ele vá para encontrar-se com Deus. Não, pastor, estamos preparados, né, pastor? Deus tem um propósito. Né? Vamos viver um dia de cada vez, rindo. Viver um dia de cada vez, alegre, em Jesus. E a hora que ele chamar, nós estamos prontos, né, pastor? Nós vamos para lá mesmo, de qualquer jeito. Eu vou mais cedo, eu vou mais tarde, mas bora lá. Vamos sair. Saímos daqui entendendo os sofrimentos, ok? Talvez você, se o seu sofrimento não está sendo por causa de Cristo, calma. Calma seu coração. Fala com o Senhor. Ok? Oh, Deus, tem um propósito em tudo. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Dê uma resposta para o Senhor, baseado no que você ouviu hoje, sua palavra, antes de orar. Senhor Deus, obrigado por ouvirmos a Tua palavra e o testemunho do Teu servo, nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo. Obrigado porque ele está preocupado com a nossa fé, assim como estava preocupado com a fé daqueles irmãos. Está aqui declarado que ninguém pode tentar abandonar o Senhor ou desanimar porque as coisas não vão bem como deveriam ir. Então, Senhor Deus, enquanto nós não temos aqui perseguição em nada, é muito pouco a perseguição. E Satanás, onde há perseguição, está levando todo mundo à dúvida e a desertar da fé. Nós aqui, Senhor Deus, estamos lutando com corrupção espiritual, corrupção moral, com outras coisas que o diabo também sabe trabalhar. Nessa manhã, possamos em primeiro lugar ter convicção e perguntarmos se somos de Jesus mesmo. Se somos do Senhor Jesus, estamos extremamente seguros, ainda que problemas e lutas, dificuldades possam vir, como vamos ver com mais detalhes na próxima semana. Obrigado porque enquanto somos resultados da nossa fé em Cristo, envolvidos no sofrimento, apóstolo Paulo diz também que somos consolados. Obrigado, Senhor Deus, porque alguns de nós aqui estamos vivendo debaixo de consolo, de bênção, mas que a gente tem a experiência que o apóstolo Paulo diz, que tanto sabia estar humilhado como exaltado. Já tinha experiência, e tudo posso naquele que me fortalece.
Se nós estamos consolados, possamos glorificar o teu santo nome, mas se estamos em sofrimento, possamos glorificar o teu santo nome também. Que tudo na nossa vida gire em torno do Senhor Jesus, da sua pessoa, da sua obra. Que essa igreja gire em torno do Senhor Jesus sempre. E que encaremos as dores da vida e as dificuldades na base e no padrão do nosso Salvador. Obrigado pelo testemunho inspirativo do apóstolo Paulo. E que nós possamos sair daqui entendendo uma parte, vamos entender no próximo domingo, sobre a riqueza do sofrimento cristão. Há uma riqueza em tudo isso. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém.